Nação rubro-negra, prestem muita atenção no que está acontecendo nos bastidores do ninho do urubu. Neste exato momento, respirem fundo, porque a notícia que acaba de estourar nos corredores da Gávea é daquelas que faz o nosso sangue ferver e o coração bater no ritmo frenético de uma bateria de arquibancada. Vocês sabem muito bem que vestir o manto sagrado não é para qualquer um. Não é um passeio no parque de diversões. Aqui é o Clube de Regatas do Flamengo, né? O colosso indiscutível das Américas, o time que não entra em campo apenas para competir, mas sim para aniquilar qualquer um que ouse cruzar o nosso caminho. E quando falamos de uma semifinal, não importa qual seja o campeonato, a nação exige suor, exige sangue, exige raça e exige que os melhores estejam no gramado com a faca entre os dentes. Mas parece que a comissão técnica tomou uma decisão nas últimas horas que está causando um verdadeiro terremoto nas redes sociais e nos grupos de torcedores. A informação vazou, a bomba explodiu sem aviso prévio e o choque é absoluto. Nosso técnico, o ídolo Filipe Luís, aquele que conhece o peso insuportável dessa camisa como poucos neste mundo, acaba de tomar a atitude mais arriscada de sua carreira como comandante. Ele decidiu simplesmente sacar 4 peças fundamentais, 4 pilares absolutos da nossa estrutura tática, do jogo que define o nosso destino no Campeonato Carioca. É exatamente isso que você ouviu. 4 dos nossos jogadores mais pesados, aqueles que ganham salários astronômicos, que custaram uma verdadeira fortuna incalculável aos cofres do clube, estão sumariamente fora da batalha decisiva. E a pergunta que não quer calar na boca de cada um dos mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo planeta Terra é uma só: por quê? O que diabos está acontecendo por trás dos muros altos do centro de treinamento? Nós estamos vivendo uma nova era e precisamos falar sobre isso. A gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, chegou com a promessa irredutível de transformar o Flamengo em uma máquina de moer adversários com o nível do futebol europeu. O discurso imponente do vice de futebol Fábio Palmer e do diretor técnico José Boto foi cristalino desde o primeiro dia de mandato: profissionalismo extremo, ciência de dados revolucionária, avaliação física de ponta e um elenco digno dos gigantes da Premier League. Nós, a torcida mais apaixonada e engajada do globo, compramos essa briga. Nós apoiamos cegamente o projeto, mas nós também cobramos com a mesmíssima intensidade. O Flamengo hoje é um clube bilionário. Nossas receitas quebram recordes estrondosos ano após ano. A nação lota o Maracanã em todo santo jogo, chova ou faça sol, pagando ingressos absurdamente caros, consumindo produtos, empurrando o time até a última gota de voz. Então, quando ouvimos que nossos medalhões não têm condições físicas de aguentar o tranco de uma mera semifinal de estadual, a revolta sobe a cabeça e é imediata e completamente inevitável. Como é humanamente possível que um elenco faraônico, projetado friamente para dominar a América do Sul com sobras, precise poupar 4 gigantes do time titular logo em um momento de decisão de vaga? Será que a elogiada preparação física europeia está falhando miseravelmente? Será que estamos escondendo lesões musculares graves que a atual diretoria simplesmente não quer que a imprensa abutre descubra? O torcedor flamenguista não é bobo, meus amigos. Nós sentimos o cheiro de fumaça podre de muito longe. Tirar o nosso sistema defensivo primário, quebrar a espinha dorsal do nosso meio-campo e arrancar a nossa velocidade no ataque justamente quando o rival está do outro lado, babando e esperando por sangue, é um verdadeiro jogo de roleta russa com bala na agulha. O professor Filipe Luís está colocando a própria cabeça na guilhotina diante de 40 milhões de juízes. Se essa estratégia suicida der errado, se o time alternativo tropeçar na própria arrogância
e a gente ficar de fora da grande final do Carioca, a cobrança não vai ser no tom ameno e polido das coletivas de imprensa engravatadas. A cobrança vai ser no grito, na base da fúria cega de quem não aceita nada menos do que levantar a taça. Imaginem a cena catastrófica. O Maracanã pulsando, a fumaça rubro-negra subindo para o céu do Rio de Janeiro, o hino ecoando de arrepiar, e quando olhamos para o gramado sagrado, faltam os nossos grandes generais, faltam aqueles astros que chamam a responsabilidade quando a bola queima no pé? É um teste de fogo absurdo para os reservas? Sim, com certeza, mas é, acima de tudo, um atestado público de que o nosso planejamento físico, comandado sob a batuta rigorosa dessa nova gestão profissional, está caminhando perigosamente no fio da navalha. BAP prometeu que nunca mais passaríamos por vexames de time cansado. José Boto nos garantiu, olhando nos olhos da nação, um elenco forte e robusto. Fábio Palmer disse que o departamento de futebol seria tratado como uma verdadeira religião sagrada. E agora, na hora do vamos ver, na hora em que o bicho pega e o choro é livre, somos obrigados a ver o Flamengo entrar em campo totalmente remendado por puro pavor de estourar a musculatura das nossas estrelas de milhões. O pavio foi aceso e a bomba está prestes a explodir no colo da nação. A bomba explodiu no colo da nação de maneira implacável. Porque não estamos falando de um descanso para jovens promessas ou de poupar jogadores comuns para ganhar minutagem? A comissão técnica, barrando estrelas sob a justificativa cega da ciência de dados e do controle de carga, arranca a fórceps do nosso time titular as peças exatas que fazem o coração rubro-negro bater em campo. Quando a informação vaza, você olha para a lista e vê que Léo Pereira, o nosso xerife inabalável, o homem que limpa a área, que domina o jogo aéreo e não foge de uma única dividida mortal, está fora. Um frio na espinha toma conta instantaneamente. Aí você continua lendo a relação de desfalques e percebe que Eric Pulgar, o nosso motorzinho incansável, o cão de guarda absoluto que morde o tornozelo dos adversários e protege a nossa defesa com a própria vida, também foi vetado de forma sumária. Não para por aí, o pesadelo consegue ser ainda mais sombrio. O cérebro da nossa equipe, o toque de classe internacional, o cara que a atual diretoria foi buscar a peso de ouro para ser o maestro incontestável do nosso meio-campo, o Jorginho, simplesmente vai assistir ao jogo decisivo de chinelo, confortavelmente sentado no sofá de casa. E para selar o golpe de misericórdia, a verdadeira facada no peito do torcedor que ganha salário mínimo e pagou um ingresso extorsivo, Bruno Henrique. O nosso ídolo eterno, a flecha que aterroriza e destrói psicologicamente qualquer sistema defensivo. O rei dos clássicos, vetado sem dó nem piedade, 4 gigantes absolutos, 4 pilares de um time que se vende para o mundo como imbatível, sendo covardemente poupados em uma semifinal de campeonato carioca. Isso nos leva a um questionamento furioso, escancarado e inevitável, uma verdadeira parede contra a qual colocamos os atuais donos da caneta na gávea. Presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, chegou a hora de olhar a nação nos olhos. O senhor assumiu a cadeira mais pesada e cobiçada do futebol brasileiro com um discurso avassalador, prometendo varrer qualquer resquício de amadorismo e implementar um sistema frio, calculista, profissional e imbatível, digno de ombrear com os maiores clubes da Europa. O senhor e o seu vice de futebol, Fábio Palmer, bateram no peito inúmeras vezes diante das câmeras, jurando de pés juntos que o Flamengo de 2026 seria uma máquina inquebrável, um trator de esteira que passaria por cima de qualquer calendário bizarro do nosso futebol. Onde está esse trator, presidente BAP? Onde está a gestão impecável que permite que um clube com a receita na casa astronômica dos bilhões de reais precise tremer
recuar e esconder suas principais armas bélicas em um jogo de vida ou morte no nosso próprio quintal? Nós não estamos em dezembro, exaustos, disputando a final do Mundial de Clubes contra o campeão da Champions League em prorrogação. Nós estamos no Rio de Janeiro, disputando uma vaga no estadual e o nosso time milionário já está apresentando a conta impagável do desgaste físico. É de uma aberração inaceitável e a cobrança recai de forma massacrante também sobre os ombros de José Boto. O nosso diretor técnico desembarcou no ninho do urubu, ostentando a pompa e a circunstância de um verdadeiro gênio da gestão esportiva, o homem moderno, capaz de mapear o planeta Terra inteiro em busca de soluções para o nosso plantel. Cadê a tal profundidade de elenco de elite mundial que nos foi prometida com tanta soberba? José Boto, a nação rubro-negra esgotou o seu estoque de paciência. Não aguentamos mais promessas vazias e discursos corporativos sobre projetos de longo prazo e metodologias europeias. E se o Flamengo é esse colosso financeiro assustador, se somos o verdadeiro Bayern de Munique das Américas, por que o banco de reservas não oferece soluções letais do mesmíssimo nível das estrelas que estão sendo preservadas na redoma de vidro? Se o Jorginho não pode calçar as chuteiras porque o GPS moderninho acusou fadiga vermelha no músculo, o jogador que entra no lugar dele tem que ter a mesma grife, o mesmo impacto, a mesma genialidade para decidir. Mas a dura e cruel realidade não é essa. A gente vê o nosso comandante, o Felipe Luiz, sendo covardemente jogado aos leões, tendo que fazer mágica de beira de campo e tirar coelho da cartola com um elenco que nos momentos de tensão máxima se mostra inexplicavelmente curto, frágil e assombrado por problemas fisiológicos ocultos. O torcedor faz sacrifícios absurdos, tira comida da mesa para pagar o preço que o Fábio Palmer estipula para chegar na arquibancada do Maracanã e não ver os seus heróis em campo? Isso é um desrespeito visceral com a paixão ardente de mais de 40 milhões de rubro-negros. O nosso dinheiro, a nossa audiência, o nosso fanatismo que transforma esse clube no maior império financeiro do continente, supostamente serve para garantir que o Flamengo passe por cima dos adversários sem pena. Mas de que adianta empilhar bilhões em caixa se, na hora em que o chumbo é trocado, a ordem que vem do ar-condicionado da diretoria é recuar a tropa de elite por pavor de uma lesão? Felipe Luiz sangra sozinho nessa trincheira, servindo como o escudo humano de um planejamento que beira o ridículo. A semifinal virou um verdadeiro barril de pólvora e foram os senhores de terno e gravata que acabaram de acender o fósforo. O pavio foi aceso e a explosão que está por vir pode deixar cicatrizes profundas e irreversíveis nos corredores da Gávea. Porque se esse verdadeiro laboratório de testes der errado, se a gente for humilhado e eliminado de forma vexatória do Campeonato Carioca com 4 dos nossos maiores e mais caros astros assistindo a tudo do conforto de um camarote, a fúria implacável da nação rubro-negra não vai ser contida por nenhuma nota oficial fria, calculista e covarde redigida pela atual diretoria. Se o apito final soar no Maracanã e o Flamengo estiver fora da decisão por falta de perna, por falta de craque em campo para decidir, nenhum gráfico colorido de departamento médico, nenhum relatório de controle de carga com dados modernos vai servir de escudo para proteger o presidente Luiz Eduardo Baptista da ira de 40 milhões de apaixonados. A torcida não quer saber se o GPS de última geração piscou no vermelho durante a semana. A torcida quer bola na rede, quer o rival no chão, quer a taça levantada aos céus para coroar a nossa supremacia absoluta. Nós somos a maior potência financeira de toda a América Latina, um monstro indomável que arrecada na casa dos bilhões de reais e, mesmo assim, nos momentos de tensão máxima, somos obrigados a engolir a seco a desculpa esfarrapada de que o elenco não aguenta a maratona. Isso é o atestado de óbito
do planejamento encabeçado pelo senhor José Boto. Se as nossas principais estrelas, jogadores que ganham fortunas mensais, precisam ser poupadas porque estão à beira de um colapso físico logo nos primeiros meses da temporada de 2026, então o diagnóstico é um só e salta aos olhos de qualquer torcedor minimamente lúcido. O nosso banco de reservas não está nem de longe à altura da grandeza assustadora do Clube de Regatas do Flamengo. É simples e cruelmente assim. Onde estão as contratações de elite que o senhor Fábio Palmer prometeu em rede nacional, batendo no peito? Onde estão os jogadores nível Premier League que desembarcariam no galeão com status de craque para transformar o Flamengo em um rolo compressor completamente imparável no cenário mundial? A nação exige respostas imediatas e atitudes drásticas daqueles que comandam o nosso destino. Não adianta absolutamente nada encher os cofres com patrocínios astronômicos, vender camisa a preços absurdos nas lojas oficiais e transformar o ingresso e o plano de sócio-torcedor em um verdadeiro artigo de luxo se, na hora sagrada de entrar em campo numa semifinal decisiva, a gente tem que torcer para que os reservas consigam resolver a parada sob uma pressão psicológica esmagadora. Nós queremos contratações de peso mundial. Presidente BAP, nós queremos jogadores que cheguem à Gávea, vistam essa camisa que pesa 1 tonelada de história e não sintam absolutamente nada. Se o Léo Pereira, o Pulgar, o Jorginho e o Bruno Henrique precisam ser preservados em redomas de vidro pelo departamento físico, então abram a porcaria do cofre agora mesmo, destranquem o cofre bilionário, peguem o primeiro voo para a Europa amanhã de manhã e tragam peças de reposição que façam qualquer adversário do continente tremer nas bases e pedir arrego só de ler a escalação no telão do estádio. O Flamengo não é e nunca será um banco de investimentos para ficar apenas acumulando dinheiro e gerando lucro em balanço financeiro no final do ano. O Flamengo é paixão cega, é suor, é sangue, é título, é a razão de viver e a alegria de um povo que respira esse clube 24 horas por dia. O nosso técnico Felipe Luiz, o nosso eterno ídolo e agora comandante de beira de campo, está sendo cruelmente sacrificado no altar da incompetência tática desse departamento de futebol engravatado. Ele sabe, melhor do que qualquer um daqueles executivos, que no Flamengo não existe a menor margem para erro ou tropeço. Ele conhece de perto a fúria irracional da arquibancada, cobrando resultado, e ele está sendo forçado a ir para uma guerra declarada com um exército desfalcado e pela metade, tudo porque a diretoria não teve a competência e a agressividade feroz no mercado da bola para montar 2 seleções idênticas, como a nossa folha salarial astronômica exige que seja feito obrigatoriamente. É inaceitável, é uma verdadeira vergonha institucional. Nós não vamos tolerar que a soberba de uma gestão de terno e gravata, que se acha a dona da verdade científica absoluta, destrua a nossa hegemonia no futebol brasileiro. A paciência da nação esgotou, virou pó. O sinal de alerta não está mais apenas piscando, ele está berrando em nossos ouvidos em alto e bom som. E você, torcedor rubro-negro fanático que está me assistindo agora com o coração na mão e o sangue fervendo nas veias diante desse absurdo, você vai aceitar isso calado, de cabeça baixa? Você vai engolir mais essa desculpa esfarrapada da área médica enquanto o nosso time entra completamente remendado numa decisão de vida ou morte? Desce agora nos comentários com toda a sua raiva. Eu quero ver a nação inteira se manifestando e quebrando tudo. Digita aí a sua revolta, cobra o presidente BAP, cobra o omisso do Fábio Palmer, cobra a ineficácia do José Boto. Deixa o seu like nesse vídeo com a mesma força, raiva e paixão que você grita gol na arquibancada do Maracanã,
porque isso faz o algoritmo do YouTube espalhar a nossa voz como um incêndio e jogar a pressão diretamente para dentro dos muros do ninho do urubu? Se inscreve nesse canal agora mesmo se você é Flamengo de verdade e ativa o sino das notificações para não perder nenhuma bomba, porque aqui nós somos a voz da arquibancada e não passamos pano para engravatado. A nossa lealdade é única e exclusivamente às cores vermelho e preto. Vamos juntos, nação, porque domingo é guerra declarada com ou sem as estrelas. Mas a cobrança nos bastidores não vai parar nem por um único segundo. Saudações rubro-negras, que Deus proteja o nosso Mengão e até o próximo vídeo se o coração aguentar esse sufoco